Bom dia. Ontem a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deu mais um toque na proposta de contagem pública de votos. É a questão mais essencial para o nosso voto na eleição presidencial, de governadores, 2 senadores por estado, Câmara Federal e assembleias estaduais. Porque se a gente continuar nessa dúvida atroz, como será que contaram? Como será que houve o desempate? Por que foi assim, assado? Né? Porque a Constituição fala em transparência, a Constituição existe para imperar. Se não houver o império da lei maior, não haverá o império das liberdades da democracia. É essencial que nós tenhamos uma eleição sem dúvidas. Isso, depois do que a gente viu na Venezuela, em que havia transparência, mas havia a força do ditador. Se ele não sair agora em janeiro, quando terminar o último mandato dele, ele é ditador para o governo Trump. Bom, e outra questão, também institucional, os governadores se reuniram aqui em Brasília ontem, estão preocupados com essa reforma tributária, que cada vez mais tira a autonomia dos estados federados. Gente, isso é uma república federativa do Brasil. Os estados têm que ter a sua autonomia. No momento em que o governo da União centraliza a arrecadação, os governadores ficam de bandeja na mão e, com dependência financeira, ficam dependentes políticos também. E aí é mais ou menos uma ditadura do presidente da República pressionando os governadores. Essa é uma questão que abala a todos nós. E os governadores reunidos ficam mais fortes. Bom, falar em Fortaleza, o presidente Lula deu um susto, levou um susto, porque aquele acidente de banheiro de casa, lá da primeira quinzena de outubro, veio de volta. Ou seja, aquele hematoma, resultado de uma concussão que foi tão forte que chegou a abrir o couro cabeludo, voltou a hemorragia, e o Sírio-Libanês de Brasília percebeu que era grave demais para mexer com isso em Brasília, e foi para São Paulo, que talvez tenha um equipamento diferente, e abriram o crânio dele para aliviar a pressão sobre o cérebro. É uma pressão que vai... O cérebro é um órgão vital. E se ele for empurrado, ele volta ou não volta? O que afeta, o que não afeta? Eu já passei por isso, só que não abriram a minha cabeça. Não foi um caso tão grave quanto de Lula. Mas é muito grave. Porque o cérebro que dá todos os movimentos do corpo, inclusive do coração e dos pulmões, né? Enfim, ele está lá na UTI. Os médicos do Sírio-Libanês têm sido otimistas, mas há expectativa, né? Porque tem a questão política. O Papa Francisco fez 21 novos cardeais. E eu queria registrar aqui que nomeou um cardeal mais novo que existe, 44 anos. Ele é da igreja ucraniana em Melbourne, na Austrália. Provavelmente ortodoxo, algo assim. E pelo que eu vi a foto, ele é de etnia nativa da Austrália. E o próprio nome dele é Mykola Bichok. Parece ser da etnia
nativa da Austrália. É a igreja botando mais, digamos, diversidade aí no colégio dos cardeais. De Brasília, Alexandre Garcia.